Olá, meus irmãos, passando este domingo, 26º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho, dia 1º de outubro de 2023. Evangelho meditado 2 será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 21, versículo do 28 ao 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Pessoal, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Nós tivemos na primeira leitura Ezequiel capítulo 18, versículo do 25 ao 28, e vai comentar sobre a misericórdia e o perdão daquele que tem um coração contrito, que se arrepende e quer mudar de vida. Temos também São Paulo apóstolo, carta a Filipenses, na segunda leitura, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Não é verdade? Então, o evangelho de hoje é muito profundo. Primeiro fala do filho mais velho que disse que ia e não foi trabalhar, e daquele mais novo que dizia que não queria ir e foi. E pergunta a quem? Pergunta aos anciãos do povo, aos sumos sacerdotes. Aqui é o seguinte: é os israelitas, os sumos sacerdotes, a quem Deus chamou para servir da casa de Israel, o povo de Deus, e na verdade não estavam mais servindo. Depois será chamado gentios. Não é verdade? Será chamado nós, os gentios, que falamos no início que não íamos e depois fomos, que são aqueles que trabalham na sua igreja hoje. Então, a religião verdadeira é aquela da teoria e prática. Então, dirigida às autoridades, sacerdotes, anciãos do povo, dessa parábola do Evangelho revela quem aceita Jesus e quem o rejeita. Os 2 filhos agem de forma diferente naquilo que responderam ao pai. Um responde não, mas foi, outro responde sim, mas não foi. Então a pergunta desafiadora do mestre: qual faz a vontade do pai? Resposta das autoridades foi aquele que agiu conforme o pai havia pedido. Ou seja, a nossa resposta tem que ser muito menos em palavras, mas muito mais em ações. Então a religião não é uma realidade feita só de palavras, mas mais do que isso, é ação, é vivência, é prática dessa palavra. Então, nós não temos que ser aí, vamos dizer assim, cristãos papagaios, que só falam em religião, mas não vivem. Como nos ensina o próprio Papa Francisco. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso cumprir a vontade do Pai para entrar nesse reino. Então, não leva ao seguimento de Jesus uma religião que se limite ao cumprimento de rituais e não trilhe o caminho da justiça, da unidade, da fraternidade. Ora, no mundo moderno, nós temos muitas imagens, não é verdade? Em muitos ambientes há o sério risco, de a religiosidade católica se reduzir ao estético. Não é só a estética. Aquela estética deve nos levar à prática mais profunda. Toda a indumentária católica, todos os rituais,
Na verdade, as roupas, as batinas, tudo está a serviço, na verdade, da vivência do Evangelho, da justiça, da transformação. Então, o compromisso do cristão é, então, por levar o Evangelho de Deus e a prática do amor à universalidade, ou seja, a todos. Então, não basta ter fé em Jesus, até os seus maiores inimigos acreditam nele. A questão é ter a fé de Jesus, comprometida com o reino de Deus e sua justiça. A fé é uma maneira de ver a realidade com os olhos de Jesus, porque a fé é um dom teologal. Se Deus não me dá, eu não tenho. Então nós temos que ter essa fé, que nos leva a viver então essa proposta do Evangelho, a ser coerente com aquilo que professamos. Então, ela não nos deixa indiferentes diante de tanta miséria e tanta injustiça existente no mundo, e nos abre a porta do amor, da caridade, do bem. Então Jesus diz aos sacerdotes e anciãos que os cobradores de impostos e as prostitutas os precederão no reino. A parábola quer nos levar a refletir sobre nossa maneira de viver a religião. Será que eu vivo a apontar dedos? Será que às vezes eu, sendo o irmão mais velho na minha igreja, na minha fé, eu trato bem e com amor o meu irmão mais novo? Ou será que o meu irmão mais novo pratica muito mais do que eu que sou mais velho? Então nós não podemos perder aquele primeiro amor. Então, trata-se sobretudo de um chamado à conversão, de uma metanoia, de uma periagogia, de uma prática mais profunda. Pois a incoerência também nos habita, e nessa perspectiva os dois filhos podem representar cada um de nós. E alternamos momentos de compromisso com o projeto de Jesus com momentos de indiferença e até de crítica à proposta de Nosso Senhor. Meditemos hoje, tal qual eram os israelitas e os gentios, tal qual é nós hoje na igreja, sendo irmãos mais velhos, ora mais novos. Deus abençoe você, para que cheios do Espírito Santo afirmar, então, como o salmista no Salmo 25, recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e compaixão. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.